Olá pessoal, muito boa noite para vocês que são da noite. E a gente vai conversar um pouquinho sobre nossas biografias. A ideia que a gente teve é que vocês também produzam uma biografia sobre uma mulher importante na vida de vocês. Lembra que nós conversamos sobre isso? Espero que sim. Então, você vai pensar, lembrar de uma pessoa importante, uma mulher importante, que você acha que mereça que você escreva um pouco sobre ela. Faça uma breve biografia, não precisa ser muito grande, mas minha biografia é de uma folha. Tá ótimo, né? De uma folha, assim, imagina mais ou menos uns 3 parágrafos para você escrever essa biografia sobre ela. E aí, pessoal, também o que você vai escrever depende do que você quer salientar sobre a vida dessa pessoa. Se você quer falar sobre, por exemplo, as conquistas que ela teve em relação aos estudos, se a pessoa estudou, onde estudou, o que ela fez para conseguir estudar, é uma coisa. Ou vamos pensar que você quer falar sobre uma pessoa, uma mulher que era uma atleta. Você quer falar sobre as conquistas que ela teve no atletismo, por exemplo. Aí você vai falar mais sobre a carreira dela de atleta. Ou se você quer falar, por exemplo, sobre uma mulher importante na sua vida, em que ela cuidou muito bem dos filhos, em que ela brigou e lutou para conseguir um trabalho e manter a sua família e tal. Então aí você vai falar mais sobre a família, né? Sobre o casamento ou os casamentos que essa pessoa teve. Então você vai escolher o que falar sobre essa biografada, porque você vai ser a biógrafa ou o biógrafo, né? Que está escrevendo sobre uma pessoa, uma mulher. Então ela é a biografada e você é o biógrafo ou a biógrafa, né? Então você vai ter que pensar o que você quer falar da vida dessa pessoa, que trilha você vai, né, criar no seu texto também. Vai depender do que você quer salientar sobre a vida dela, porque a nossa vida, né, gente, é gigante, tem múltiplos aspectos, né? E que a gente, quando vai escrever um texto sobre outra pessoa, também sabe que as pessoas todas são múltiplas e gigantescas, então você tem que escolher uma parte para falar mais, né? Então eu dei um exemplo aqui na lousa, que eu já vou mostrar para vocês direitinho, e que a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai escrever sobre a vida de alguém é um levantamento de dados sobre aquela pessoa de quem você vai falar. Buscar os dados que você vai usar no texto. Eu já estou querendo fazer uma biografia sobre uma pessoa que eu não sei muita coisa sobre ela, eu sei muito pouca coisa. Eu tenho que buscar esses dados. Muitas vezes você pode telefonar, se a pessoa ainda estiver viva, né? Que você pode fazer uma biografia sobre uma pessoa que já se foi. Mas você pode ligar para alguém que tenha esses dados, né? Para você buscar informações sobre a vida dela. Então, pensar assim, o que a gente deve saber sobre uma pessoa de quem a gente vai fazer uma biografia? Pensa aí um pouquinho, o que a gente precisa saber sobre essa pessoa, para escrever sobre ela. Aí eu fiz um levantamento aqui, junto com os alunos na aula presencial, a gente foi pensando juntos e escrevendo e chegamos a alguns itens que a gente acha que é importante saber sobre aquela pessoa de que a gente vai escrever. Então, por exemplo, aqui, ó, levantamento de dados sobre a sua biografada, né? Talvez acho que no celular vai ficar meio difícil de ver, mas eu vou deixar essa foto, a foto dessa lousa também na aula, tá? Então tá lá, por exemplo ali, primeiro item que eu coloquei, que a gente colocou na aula, melhor dizendo, ano e local de nascimento. Então é importante saber, né, onde nasceu, em que ano nasceu essa pessoa, data e local do ou dos casamentos. Também seria legal saber se a pessoa casou uma vez, duas, se teve filhos, né? Como foi, aonde essa pessoa viveu, também pode ser importante saber, né? Ah, morei sempre em Paraisópolis, mas sempre no mesmo lugar, sempre na mesma casa, não foi? Como foi, né? Ou então veio de outra cidade, em que cidade nasceu, como é que era o lugar onde ela nasceu, se era um lugar mais de interior, uma cidadezinha pequena, ou se era uma cidade mais agitada, né? Uma capital, também era legal colocar sobre a vida dela, né? Também filhos e família, é importante a gente saber também um pouquinho se teve filhos, quais os nomes deles, a gente gosta de saber também. Acontecimentos importantes, e aí saber os locais e datas. Pode ser aproximado, por exemplo, o professor Pedro se formou na década de 90, né? Por exemplo, estou dando um exemplo que nem é verdade, mas eu não sei qual é o ano, foi no ano tal.
Se você souber o ano do acontecimento, melhor. Ah, foi em 1994 que aconteceu tal coisa, melhor. Mas você não sabe, você sabe que foi na década de 90, 90 e 99, coloca lá década de 90, né? Por exemplo. Conquistas, né? Isso aqui também pediram para a gente colocar conquistas. De repente a pessoa conseguiu algumas coisas na vida, né? Não precisa ser conquistas de medalhas ou de grandes feitos, mas às vezes uma conquista muito grande é se formar. Por exemplo, pode ser uma grande conquista para a pessoa se formar, conseguir um emprego e tantas outras coisas, vitórias que a gente tem, que para algumas pessoas pode ser pequena, vitória pequena, mas para nós é grande, são grandes vitórias nossas, né? Ano de falecimento e local, se aconteceu já, né? Se a pessoa já faleceu, é legal a gente saber como é que foi, onde foi, né? E a data. Se for importante para você colocar isso na sua biografia, tanto que eu coloquei aqui, né? O último item é o que for importante para o seu texto, sobre o que você quer mostrar mais a respeito dela. Então, os dados que você vai recolher sobre essa pessoa vai depender muito do quem é essa pessoa e o que você quer falar da vida dessa pessoa, certo? Espero que esteja mais ou menos entendido. A gente vai ler ainda uma biografia hoje, aqui nessa aula, vou ler para vocês. Uma biografia rapidinha que a gente leu também aqui no presencial, o pessoal quis ler. Eu tenho feito o seguinte com eles, eu peço para eles abrirem no sumário, que também pode ser chamado de índice, né? E a gente juntos escolhe de quem a gente vai ler. Então aqui no índice tem várias mulheres e eu tenho pedido presencialmente para as mulheres geralmente, né, dizerem de quem que elas querem conhecer mais, né? E aí teve um pessoal que quis saber mais sobre a Carmen Miranda. Então vamos à página 75, Carmen Miranda. Página 75. Carmen Miranda. Não é 75, não? O professor errando aqui. 175, é por isso que eu não estou achando, né? 175. É lá para o final do livro. Aí, Carmen Miranda. Lembrou dela pela foto? Acho que sim, né? Carmen Miranda, a representante do Brasil no mundo. E aí tem as datas que colocaram ali de nascimento. Ela nasceu em 9 de fevereiro de 1909, em Marco de Canaveses, em Portugal. E morreu em 5 de 8 de 1955. 5 de agosto de 55, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então vamos conhecer um pouquinho dessa cantora, Carmen Miranda. Maria do Carmo Miranda da Cunha esteve entre as maiores estrelas de Hollywood durante a década de 1940 e sua figura ainda está profundamente ligada à identidade cultural brasileira no mundo. Ela tinha apenas 1 ano e meio quando saiu de Portugal com a família para viver no Rio de Janeiro. Ali, ela ficou conhecida como Carmen, em homenagem à ópera do compositor francês Georges Bizet. Seu pai era barbeiro e sua mãe dirigia uma pensão onde a garota cantava com as irmãs Olinda e Cecília. Tinha só 19 anos quando o deputado baiano Aníbal Duarte, frequentador do local, apresentou-a ao músico Josué de Barros, que se encantou com seu talento. No ano seguinte, ela gravou sua primeira música, o samba Não Vá-se Embora, de Josué. A marchinha Pra Você Gostar de Mim, Tá Aí, composta por Gilberto de Carvalho, lançada em 1930, a transformou em uma estrela. Nos anos que se seguiram, consolidou-se como a principal cantora das rádios brasileiras. Sua presença de palco era considerada fascinante e arrebatadora. Entre tantas grandes colaborações, ela se tornou a principal intérprete de Assis Valente e Ari Barroso. Mas Carmen, que foi carinhosamente apelidada de Pequena Notável, porque ela era bem baixinha, né? Pequena Notável, devido à sua baixa estatura e grande talento, ainda não era essa persona que conhecemos hoje, dançando com frutas na cabeça. Isso só aconteceu em 1939, quando ela apareceu vestida de baiana numa comédia musical, Banana da Terra, enquanto interpretava O que é que a Baiana Tem?, de Dorival Caymmi. No mesmo ano, o influente empresário norte-americano Lee Schubert, após ter visto uma apresentação no cassino da Urca, decidiu levá-la para Broadway.
Com um sucesso estrondoso, Carmen chegou a receber um dos maiores salários pagos na época para uma mulher nos Estados Unidos. Atuou em 19 filmes ao longo da sua carreira, lançados por estúdios de grande prestígio. Mas o romance com David Sebastian, com quem se casou em 1947, potencializou sua inclinação ao álcool, aos soníferos e aos estimulantes que a acompanhavam sua agenda frenética. Ela morreu em 1955, aos 46 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Seu corpo chegou ao Rio de Janeiro em 12 de agosto e o cortejo foi seguido com comoção por milhares de pessoas até o cemitério São João Batista, onde o caixão envolto na bandeira do Brasil foi enterrado. A despedida foi embalada por alguns de seus sucessos, cantados pelo povo nas ruas. Então, pessoal, esse tamanho de texto aqui, mais ou menos, está ótimo. Pode ser um pouco menos também, ou um pouco mais, para a sua biografia. Mas você viu, falou dos principais feitos dela, o que ela fez na vida que foi importante, onde ela nasceu, onde e como ela morreu, o que ela fez, enfim, de importante, que foi salientado aqui nesse pequeno texto sobre ela. É claro que ela tem muito mais coisa, muito mais a se dizer sobre Carmen Miranda, né? Tem uma vida inteira que não está aqui nessa biografia. A pessoa que fez a biografia, né, a biógrafa, no caso, ela escolheu fatos que achou que deveria estar nesse pequeno texto. Assim como você vai fazer, vai pegar uma vida de alguém e vai escolher alguns fatos para colocar na biografia. Não é simples, não é fácil, mas acho um exercício legal para a gente exercitar a escrita, pensar por que escrever e como escrever. Tá legal? Então a aula de hoje foi essa. Espero que tenham curtido. Vai pensando aí, fazendo o seu levantamento de dados. Um grande abraço para vocês, saúde para a família toda. Até mais, a gente se vê.